Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje nós vamos entrevistar uma das pessoas, para mim, mais relevantes no universo evangélico do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Augustus Nicodemos, para mim, o maior expositor bíblico da nossa geração. Então, fique aí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Muito bem, nós estamos recebendo aqui Dr. Augustus Nicodemos. Ele está lá na Flórida e ele vai bater um papo conosco hoje e tenho certeza de que muita coisa boa nós vamos receber da parte de Deus através do Dr. Augustus Nicodemos. Augusto, que alegria receber você, viu? Muito obrigado, Hernandes. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui e, infelizmente, eu vou ter que começar desmentindo você. Você disse que eu sou o maior expositor. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu estou diante do maior expositor do Brasil, com certeza. Né? Não, você, graças a Deus, você é uma referência para mim. Sempre me perguntam qual é a sua maior referência de pregação expositiva. E eu, sem lisonja alguma, com todo entusiasmo, eu digo, para mim é você hoje, assim, a quem que eu posso olhar, ver, ouvir e aprender. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, Augusto. Bom, fico muito feliz, Hernandes. Você está morando agora em Orlando, é isso? Isso, estou aqui em Orlando, na Flórida, já faz 1 ano e 4 meses que nós nos mudamos para cá. Que coisa boa. E você pretende voltar para o Brasil? Acha que o seu ministério vai continuar por aí? Olha, eu não sei responder essa pergunta. Por enquanto, o plano é ficar pelo menos uns 3 ou 4 anos até que a igreja que eu estou servindo aqui, ela esteja fortalecida, estruturada, caminhando bem e, enfim, se expandindo. E quando eu sentir que meu trabalho aqui terminou, talvez eu volte lá para o meu Brasil. Por enquanto, a ideia é ir ficando, né? Ficando até Deus mostrar o contrário. Você faz muita falta aqui no Brasil. Eu sei que você é tão importante aí, ajudando aí o Samuel Vitalino, nosso amigo comum, nesse trabalho precioso de plantação e expansão da igreja aí na América, mas a sua presença aqui também é tão relevante, tão importante, e nós sentimos muito a sua falta aqui, viu? Hernandes, de fato, foi uma decisão difícil, viu? Foi uma decisão difícil, mas eu pensei assim, já dei 43 anos da minha vida como pastor no Brasil, então vamos dar oportunidade agora para a nova geração, não é? E eu vou servir o tempo que me resta num desafio que me rejuvenesceu, né? A plantação de uma igreja brasileira aqui na Flórida, entre imigrantes. Hernandes, é outra coisa, é outro desafio, é outro contexto. Então, eu estou feliz que eu vim e estou grato a Deus pela oportunidade. Sinto falta aí do meu Brasil, mas graças a Deus que as mídias, né, a internet permite um contato mais frequente, né? E nossa presença acaba sendo em todo lugar através das mídias, não é? Então, é isso aí. O plano, por enquanto, é ir ficando. Ficar por aqui. Uma das coisas que me encanta no seu ministério, e Deus tem me dado a benção de experimentar isso também, é de ir embora os nossos cabelos brancos, mas poder falar às gerações mais jovens, ter acesso às gerações mais jovens. E graças também à questão das mídias sociais. Você é uma pessoa muito relevante nas mídias sociais, sempre usou com muita eficácia isso. Qual é a importância de um pastor que está começando o ministério ou já no meio da carreira, mas que ainda não se despertou para a importância do uso das mídias sociais para a proclamação do Evangelho? Olha, Hernandes, é quase que inconcebível que você tenha hoje um pastor que não faça uso dos recursos da tecnologia de comunicação, redes sociais, a mídia, a inteligência artificial, e, enfim, tantos outros recursos. Eu começo com uma observação só. Enquanto a gente precisa falar essa nova geração. E essa nova geração, ela é toda plugada, toda antenada. Enquanto você está pregando,
os adolescentes estão lá no chat GPT fazendo pesquisa sobre as coisas que vocês estão dizendo, que nós estamos dizendo. Então, isso nos obriga a conhecer a ferramenta, usar a ferramenta, estar atualizado, porque a gente vai estar dizendo uma coisa e os membros da nossa igreja estão pesquisando e entrando aí nos recônditos da internet e às vezes sem critério nem nada, e aí fica feita a confusão, né? Então, eu acho que não tem retorno, é um caminho sem volta à presença da tecnologia e ela tem que ser usada. É um dom de Deus, acredito, como a imprensa foi, a imprensa de Gutenberg foi um dom de Deus, precedendo a reforma. Sem a descoberta da imprensa móvel, Lutero não teria conseguido levar suas ideias ao mundo todo. Hoje as redes sociais fazem o mesmo papel. Né? Você, por exemplo, aqui onde eu vou, todo mundo conhece você. Todo mundo fala de você, diz que foi abençoado pelas suas pregações e tudo mais. Mas por quê? Porque você está na internet, você está usando as mídias sociais, você está presente e as pessoas ouvem. Então, hoje em dia, para ser relevante, para fazer diferença, para ser ouvido, o pastor tem que estar na rede social. Senão ele vai ficar resumido àquele grupinho dos domingos, né, que frequenta a igreja, e, enfim. Ele pode até ter um bom conteúdo, e tem muitos pastores que têm sim, graças a Deus, né, pastores têm bom conteúdo, são pregadores, mas eles não têm inserção nas mídias, eles não conseguem ser ouvidos, o que é uma lástima, né, porque nós precisamos de vozes bíblicas e coerentes na mídia, diante do avanço do outro lado, né? A mídia é boa, no sentido, porque transmite coisa boa, mas também ela é usada por falso profeta, enfim. E o pastor tem que estar presente, tem que se inserir, senão não dá. Eu tenho escutado Brasil afora, por onde caminho, de pessoas que dizem assim para mim, pastores que dizem assim para mim, nós recebemos tantos membros esse ano na igreja, e boa parte destas pessoas que vieram porque ouviram Augusto, porque ouviram Hernandes, porque ouviram mensagens nas mídias sociais e tiveram um contato com o ensino bíblico relevante, fiel, e procuraram uma igreja. Então, só para dar esse retorno, né, de que Deus tem, pela sua graça, usado essas ferramentas para alcançar pessoas e para levar pessoas às igrejas que têm compromisso com as Escrituras. Hernandes, você sabe quando isso ficou mais claro? A pandemia. Muita gente olha para a pandemia e diz assim, foi uma catástrofe, uma tragédia, né? Morreu gente e tudo mais. Mas é interessante como Deus usa essas coisas. Durante a pandemia e o fechamento das igrejas, membros de igrejas que proibiam, né, que os membros assistissem outros pastores ou fosse para a rede social, escutar os programas de outros pastores, elas se viram sem resposta e sem conteúdo para os seus membros, porque os cultos eram só presenciais, só tinha coisa presencial, não podia mais. Aí os membros foram para a internet. E quem eles descobriram lá? HDL, Augustus e muitos outros lá. E aí a quantidade de gente que saiu, que está saindo de seitas e de igrejas arrebentadas aí, igrejas que são uma tragédia, e vindo procurar a igreja reformada, é muito grande. Mas aconteceu durante a pandemia. Exatamente foi um porque muito decisivo. Pastores... Decisivo. Eu acho que Deus usou isso aí para um despertamento espiritual no meio desses grupos. E até hoje a gente está colhendo os benefícios disso aí, recebendo gente nas igrejas que se converteu durante a pandemia, ou então abriu os olhos durante a pandemia, exatamente por conta de ministérios como o seu e de outros colegas que estão bem inseridos nas redes sociais. Augusto, eu escuto também de pastores, como você disse, que têm uma boa mensagem, são fiéis às Escrituras, que pregam com graça de Deus, mas apenas entre quatro paredes, apenas para a sua congregação. E diz, não, eu não vou investir porque o meu alcance é muito pequeno, eu não tenho seguidores. E qual a palavra que você tem para dar para essas pessoas que estão desanimadas ou desencorajadas ou não despertadas ainda para o uso das mídias sociais porque tem poucos seguidores? Vamos dizer, você chegou a esses números de seguidores, mas não foi de ontem para cá, né? Você está elaborando com isso há muito tempo.
Eu também, há muito tempo. Qual a palavra que você tem para esse pastor que ainda não foi despertado porque acha que ele tem poucos seguidores e não vai alcançar tanta gente? Olha, a gente nunca tem ideia de onde vai cair a semente. Você pode ter poucos seguidores, mas você não tem realmente ideia do alcance. Porque, vamos supor, você tem 100 seguidores, tá? 100, 150, 200 seguidores, que é um número relativamente pequeno, né? Pensando em termos proporcionais. Um de... Você não sabe, você pregou um sermão no domingo. Então, um daqueles seguidores pega aquele seu sermão ou faz um recorte e ele passa para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa. É impossível a gente saber o alcance da nossa palavra nas redes sociais, mesmo que você tenha poucos seguidores, mesmo que você tenha pouco. Aquilo que você falou, de vez em quando cai no meu feed aqui, uma mensagem ou uma palavra de alguém cuja visibilidade. Eu vou dar uma olhada lá, a pessoa tem 200 seguidores, mas alguém deles, né, algum deles deu visibilidade, engajamento. Então sempre há a semeadura, a gente joga a semente e a gente não sabe onde ela vai cair e aonde o vento vai levar essa semente e em que coração ela Exato. vai cair. Então, ainda que uma pessoa ouça, se interesse e transmita e ela replique aquela mensagem, né, forward, ela reencaminha aquela mensagem, de repente cai no coração de uma pessoa e você foi abençoado. Glória. Então não desanime, continue. Lembre que Deus deu diferentes dons e talentos a uns. Lembre que na parábola do semeador a semente produz 30, 60 e a 100. Então, a uns Deus dá 30, outros 60, outros a 100, mas o que importa é a boa semente que foi semeada. Então, encorajo e animo você a prosseguir. O que Deus quer é que a gente seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Sucesso e número, isso aí ele dá a quem ele quer. Mas ele exige de nós fidelidade. Seja fiel, Deus vai usar o seu ministério, o menor que pareça. Ainda nesse ponto, vejo que também algumas igrejas, até igrejas de tamanho médio, até grande, com poder econômico robusto, às vezes essas igrejas não investem numa boa qualidade de som, numa boa transmissão das imagens, numa boa captação das imagens, numa boa plataforma. Que palavra você tem para dar para essas igrejas que têm os recursos necessários, mas ainda não investiram, não estão investindo ainda, para que esta mensagem se torne mais clara, com mais visibilidade, com mais amplitude? A minha palavra é que abra os olhos. É um investimento que vale a pena. Hoje, o mundo é digital. O mundo, a realidade ocorre nas telas. As pessoas estão plugadas, estão antenadas a maior parte do tempo delas, da vida delas. Essa nova geração, ela já nasce sabendo das coisas, já nasce, maneira de falar, né? Mas isso mesmo. então, a gente tem que investir. Se você tem uma transmissão que é pobre, é mal feito, é amador, o pessoal que está acostumado a ver coisa de qualidade vai para outro. Exato. Então, invista na qualidade do som, no cenário, na qualidade da câmera, na qualidade do pessoal. Bota esse pessoal voluntário da sua igreja para fazer treinamento, saber como usar a câmera direitinho, o som, a luz, o mais importante de tudo, você sabe disso, a luz é super importante nisso aí, a iluminação. Então, tudo isso é um investimento que vai valer a pena, vai valer a pena. Qualidade. Eu estava assistindo a um vídeo recentemente de um influencer, ele é chamado de influencer, mas ele tem poucos seguidores, não é muita coisa não, comparado com os grandes que tem aí. Era um vídeo de uns 40 minutos. A qualidade do vídeo era impressionante. O cenário, as duas câmeras pegando transversal, o som, que você ficava... Eu assisti o vídeo todo. Eu geralmente eu costumo fazer isso, né? Impressionado com a qualidade e aquilo captura. E de repente você pega aí um pastor que tem até alguma projeção, mas a qualidade... A gente começa a assistir e não aguenta assistir até o final. Às vezes a câmera está tão longe que você não vê o rosto da pessoa que está pregando.
Augusto, olhando para um outro aspecto, você é um escritor muito relevante, tem obras extraordinárias, mormente na área de exposição bíblica. Quando é que você foi despertado para ser um pregador expositivo e qual é a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja? Eu fui despertado no meu tempo de seminário ainda, com uma exposição de Ray Stedman em 1 Coríntios. E eu nunca tinha visto aquilo, O livro era um comentário aos 1 Coríntios e ele fazia uma exposição sistemática, organizada de cada capítulo do livro de Coríntios. E o livro não era grosso, não, era um livro fininho assim. Eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Foi quando eu conheci Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. O Shedd ia para o púlpito e ele levava o texto grego, né? Ele devia saber o português de cabeça, mas ele levava o texto grego e expunha o significado das palavras, fazia uma espécie de uma análise sintática do texto, né? Uma análise de discurso ali do texto, dizendo o significado, o que é que Paulo queria dizer com aquilo, e enfim, ele gostava muito de pregar nas cartas paulinas, né? Então isso me despertou para a pregação expositiva. Aí eu comecei a ler Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, que é um livro clássico nessa área também, e isso me animou a prosseguir. Mas eu creio que o que moldou a minha forma de expor a palavra foram os meus estudos na África do Sul, em meu mestrado em Novo Testamento, com um professor sul-africano chamado Fica, F-I-C-K-A, onde ele deu análise de discurso e mostrou como a gente pode ler o texto e verificar o fluxo do texto, o fluxo do pensamento do autor, o que é que ele quer dizer, qual a argumentação, o que é que ele está fazendo agora. Então aquilo acabou moldando a minha maneira de ler a Escritura, interpretar a Escritura e preparar os sermões. Eu creio, como você também, porque você é um pregador expositivo e, graças a Deus, um excelente pregador expositivo, nós cremos que é o melhor método. Ele não é único, porque aí nós teríamos que dizer que Charles Spurgeon foi irrelevante. O Spurgeon não era expositivo, né? Não. Mas eu creio que a pregação expositiva é a melhor maneira de pregar a palavra de Deus. Ela nos aproxima do texto. Eu costumo explicar assim: na pregação expositiva, o seu sermão está no texto. Em todas as outras, o texto está no sermão. Então a diferença boa colocação. É ótima. Não estou dizendo que as outras formas não são usadas por Deus. Seria contrariar a história e a realidade. Claro. Mas a experiência e o conselho de Paulo a Timóteo, prega a palavra, me convencem de que a pregação expositiva é o melhor método de pregação hoje. E que está fazendo falta nos púlpitos. Exatamente. Há uma outra coisa que você tem a bênção de ser um escritor, eu tenho o privilégio também de ser escritor, e eu tenho, por onde passo, encorajado alguns colegas que têm um bom conteúdo, excelente conteúdo, mas que não foi despertado para escrever. Que palavra você tem para dar para um pastor ou um leigo, seja outra pessoa que não seja pastor, mas que tem um conteúdo bíblico sólido, que tem um conhecimento geral, abrangente, e que não foi despertado, mas que pode ser despertado para ser um escritor e deixar um legado para as futuras gerações? Que palavra você daria para essa pessoa? Olha, Hernandes, eu já publiquei mais de 60 livros. Eu acho que no universo evangélico eu só perco para um determinado escritor que está diante de mim. Isso é ótimo. E não foi fácil no começo. E você deve saber disso também. Não é fácil no começo, porque a questão não é nem você ter um bom conteúdo, um livro pronto. A questão é você encontrar quem publique. Porque as editoras, mesmo as editoras evangélicas, elas são business, elas são negócio, elas precisam publicar alguma coisa que vai vender. Claro. Né? Então,
A primeira coisa que eu diria para esse colega que tem um bom conteúdo é que ele faça duas coisas. Ele prepare esse bom conteúdo e ele consiga contatos, amigos, pessoas que possam apresentar esse conteúdo a uma editora que tenha uma boa capilaridade, a uma editora que possa publicar e dar vazão. Porque o mais importante do que a publicação é a divulgação. Às vezes você tem uma editora boa, faz um trabalho excelente, dá para você um livro extraordinário, bem feito, a capa maravilhosa, a diagramação, conteúdo fantástico, mas ela não consegue fazer o livro chegar lá na estante lá do aeroporto, das livrarias, não consegue, na Amazon, não consegue. Então tá lá, uma obra boa, mas perdida. Então, conselho, tenha uma boa obra e alguém que lhe apresente. Porque foi assim mais ou menos comigo. Não é alguém que deu a primeira palavra em meu favor, me encorajou e me apresentou. E porque isso é muito importante hoje, porque as editoras têm muitas propostas de gente querendo publicar livros. Se você chega recomendado por alguém que tem condições, que é conhecido e tudo mais, isso vai ser extremamente importante. E, em último caso, hoje em dia existe, Hernandes, e eu sei que você está a par disso aí, tem editoras que elas fazem uma espécie de publicação on demand. Elas pegam o seu texto, elas editam, preparam um livro, mas não printam, não imprimem. Elas fazem divulgação e elas vão imprimindo à medida que a demanda vai ocorrendo. Né? Então, tem um nomezinho, um não sei o que agora, eu esqueço agora. Então, você é melhor do que não publicar. Exato. Não é o ideal, mas é melhor do que não publicar. E por última análise, a última conselho que eu daria, primeiro é procurar uma boa editora com alguém que lhe recomende. Segundo, uma editora que faça esse tipo de publicação que sai mais em conta e que geralmente elas não recusam, porque elas não têm nada a perder. Né? Não tem nada a perder. Exato. E a última coisa é você fazer uma publicação pessoal. Você bancar com os custos da sua publicação e você então investe. Veja como investimento. Aí você distribui, vende, mostra para pessoas influentes e tal, e de repente uma delas vai dizer, isso aí merece ser publicado numa editora grande e por aí vai. No meu caso, inclusive, Augusto, os 4 primeiros livros que eu escrevi por conta própria. Eu, na verdade, nem procurei editora, achei que ninguém ia se interessar mesmo, então fiz por conta própria. Depois, então, começa o interesse, a busca, e hoje as editoras correm atrás de você, em vez de você ter que correr atrás das editoras. Então, obrigado por esses conselhos. Mas vamos voltar a um outro ponto que você chegou a mencionar, que você fez mestrado na África do Sul. E você escreveu, acho que você que escreveu o livro Reavivamento na África do Sul, ou verdade, compilou aquele conteúdo. Fiz toda a compilação a partir de tapes e tudo mais. Eu quero lhe dizer que aquele livro foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Aquele livro caiu no meu coração numa época muito oportuna, em que a igreja brasileira estava com a sua atenção voltada para esse tema avivamento, reavivamento. Fizemos uma caravana e fomos à África do Sul. Passamos lá uns 10 dias na missão Kwasi-Zabanto. E foi muito, muito, muito marcante para a nossa vida. Então, a pergunta que eu faço a você é essa. Qual foi o impacto que o avivamento de Kwasi-Zabanto na África do Sul produziu no seu coração, na sua vida, no seu ministério? Veio, como você disse aí, veio no momento certo na minha vida. Porque eu estava decidido a seguir a carreira mais acadêmica dentro do meio evangélico. Sempre fui pastor, sempre tive coração pastoral, mas a minha pegada sempre foi mais na área acadêmica, pesquisa, estudo, produção, a teologia, tudo isso. E existe um risco, quando você entra por essa área, de você se tornar um ortodoxo frio, uma ortodoxia ou uma erudição que não é movida pela paixão pelas coisas de Deus. E eu acho que Deus permitiu isso, que eu conhecesse Kwasi-Zabanto, exatamente para evitar
que isso acontecesse, que eu me tornasse um acadêmico, um teólogo de gabinete, com a cabeça desse tamanho de conhecimento, mas o coraçãozinho apertado, pequeno, sem paixão nenhuma por Deus. Então, estar lá, ver a grande obra de Deus, as conversões em massa, os sinais e prodígios que eu creio que eram verdadeiros, sim, e acontecendo de forma diferente dos curandeiros que a gente vê aí em determinadas igrejas, coisas espontâneas, eles nem oravam por isso, né, nem buscavam essas coisas, Deus estava fazendo lá. Você conhece a história? Conheço a história. Então, aquilo abriu os meus olhos e me deu paixão. E tanto é que, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o testemunho do Erle Steigen, o pastor que Deus usou para começar tudo aquilo, e colocar na forma de um livro, que foi publicado pela editora Knox, né, a atual editora Knox, que era do Paulo Anglada, né, que já está na glória. E distribuímos pelo Brasil todo. E também isso me levou a pregar muito sobre avivamento. Né? Falar que eu achava que era importante com Assis Abanto, porque mostrava o que é um verdadeiro avivamento, em contraste com avivamentos que não são avivamentos, mas são emoções e produto do desejo humano, que acontece por um fim de semana, depois volta tudo ao normal, então, enfim. Então foi uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu sabia da sua caravana, sim. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito... Inclusive, uma das pessoas que nos acompanhou, ele era um promotor de justiça, já aposentado, um homem muito culto, um homem muito influente na sociedade capixaba, cuja família basicamente toda estava convertida, mas ele não. E ele teve a sua experiência de conversão lá em Coaces Abanto. Lá nesta visita, ele nos acompanhou e foi uma coisa muito linda o que Deus fez na vida dele, e passou os dias restantes da vida dele na presença de Deus como membro da nossa igreja lá em Vitória, um homem de Deus, um homem muito precioso. A conversão dele aconteceu lá, foi algo muito marcante. Coisa extraordinária. Muito marcante. Que bênção, glória a Deus por isso. Bom, mas aproveitando ainda, Augusto, mais uma coisinha aqui, você acompanha e conhece a igreja brasileira, você vê hoje denominações que capitularam seu liberalismo, estão desidratando, você vê outros grupos com mega templos, mas sem evangelho, sem mensagem da cruz, sem a mensagem da graça, sem a justificação pela fé, sem as mensagens das Escrituras. E você vê também igrejas que, como você disse, permanecem firmes na doutrina, mas com uma ortodoxia ossificada, às vezes sem paixão pelo Evangelho. Como é que você vê essa realidade brasileira e que palavra você teria para dar para aqueles que estão nos assistindo, dos cuidados que devemos ter nesse quesito no Brasil e no mundo? Olha, Hernandes, é muito boa a sua palavra, e ela, por outro lado, é uma resposta que não é fácil, né? Não é fácil para a gente dar. Eu parto da promessa de Cristo, que disse que ele vai edificar a igreja dele sobre aquela verdade declarada de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eu creio na igreja, é o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito, creio na Santa Igreja Universal. Universal aí não é a Universal do Edir Macedo, mas a igreja que está no universo todo, né? E a católica aí não é a romana. Então, eu creio na igreja. Deus sempre vai ter um povo que o ame, que o adore e que seja discípulo do Senhor Jesus, e que professe a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Só que hoje eu acho que esse povo ele está espalhado, e a gente precisa ter essa noção que a Igreja de Cristo ela é maior do que a nossa realidade. E é isso que eu acho que está acontecendo. Tem muita intolerância entre pessoas que são genuínos irmãos e que brigam, se dilaceram por questões que a gente consideraria absolutamente secundárias. Então, a igreja verdadeira, ela está espalhada, ela é invisível, né? Na teologia diz que ela é una, porque é uma só,
mas ela é invisível, porque a gente não consegue exatamente ver todos eles juntos no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter essa visão do reino, que ultrapasse as barreiras denominacionais e, naquilo que é secundário, ultrapasse e nos leve aos pontos centrais e nós temos verdadeira comunhão. Então, é essa a minha análise, que eu acho que os evangélicos, que são realmente evangélicos, infelizmente estão bem divididos, especialmente nas redes sociais, brigando entre si, e quebram a unidade externa da igreja, que Jesus disse, né? Que nós seríamos conhecidos exatamente pela unidade, pela união, pelo amor que haveria entre nós. Então, Hernandes, eu vejo primeiro, com esperança, porque eu creio na palavra de Cristo, de que há uma igreja lá fora, ela está lá, mas também com tristeza por ver que aqueles que aparentemente são verdadeira igreja, digladiando-se, brigando entre si, e às vezes por questões que não são questões secundárias, né? Então, precisamos de amor, precisamos de visão e de uma catolicidade bíblica, porque é isso que a palavra católica quer dizer. Precisamos de uma catolicidade bíblica para poder caminhar juntos com irmãos que são de outras tradições, mas são irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação ou de qualquer outra denominação, né? Augusto, há um fato, e você conhece esse fato, de que, seja nas igrejas históricas sobretudo, em torno aí de 60%, 80% das igrejas locais estão numa espécie de platô, né? Não há um crescimento numérico expressivo. São igrejas bíblicas, igrejas firmes na doutrina, mas igrejas que não estão crescendo numericamente. E, de certa forma, parece-nos que também nem seus pastores, nem sua liderança, nem a própria membresia está sofrendo por isso, ou está incomodado com isso. Então, você vê uma igreja fazendo 40 anos, 50 anos, 60 anos de organização e tem o mesmo número de membros que tinha lá no começo. Que palavra você tem para dar para essas comunidades que, embora bíblicas nas igrejas chamadas históricas, estão nesse platô de acomodação, sem um crescimento numérico expressivo? Que palavra para essas igrejas? Isso, Hernandes, sim. Eu começo dizendo que números, eles não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Eles podem não dizer tudo, mas eles dizem alguma coisa. Então, por um lado, naturalmente, você sabe disso, a gente não vai julgar as coisas pelo número, mas nós não podemos desprezá-los. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que em determinados pontos decisivos da história da igreja, Lucas, que era o historiador, ele dá um relatório. E boa parte desses relatórios é numérico. 3.000 almas, 5.000 almas, e aí quando ele perde a conta, porque era muito, ele começa a dizer uma grande multidão, a grande quantidade de levitas, sacerdotes se convertindo. Multiplicando o número dos discípulos. Exatamente. Então, números não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Se eles não dissessem nada, não haveria essa preocupação bíblica de registrar números nos relatórios em momentos cruciais da história da igreja. Dito isso, a gente deve levar em consideração alguma coisa. Algumas dessas igrejas, elas não crescem porque os pastores, esses pastores, eles acham que ser pequeno é bom. Uma igreja pequena é fácil de pastorear, conhece todos os membros e não tem para que ser maior do que isso. Vamos ficar satisfeitos com isso aí. Não evangeliza, porque às vezes até uma igreja ela pode permanecer. Por exemplo, como é o nome do pastor? Esqueço aqui agora. Ele é muito conhecido. Ele tem uma igreja aqui em Washington. Rapaz, o nome está aqui na cabeça. Já ele chega. É a idade, viu, Hernandes? É o Mark Dever. A filosofia dele é o seguinte: a igreja dele, ele estabeleceu 800 membros como sendo o número ideal de membros para pastorear. Ideal. Então, como a igreja dele cresce, quando chega em 800 membros, ele divide.
ele pega o excedente e começa um Nova núcleo e comunidade. começa uma outra igreja, nova igreja. Então, a igreja dele tem o mesmo número há 20 anos, mas ela se multiplicou, né? Deu origem a muitas outras igrejas. Então, eu não tenho problema se o pastor disser assim, eu quero que minha igreja seja de 200 membros, porque é um número que eu consigo pastorear, desde que Ele está cresça multiplicando. e ultrapassou esse número, multiplique, abre uma congregação, ponto de pregação e assim por diante. Muitos pastores têm medo da igreja crescer, Nancy. E olha, o Tim Keller tem um artigo muito interessante, não sei se você chegou a ver, onde ele fala de como a igreja tem que mudar a sua estrutura a partir do crescimento dos membros. Então, até 100 membros, o pastor conhece todo mundo, vai na casa de todo mundo, toma café com todo mundo, está disponível. Chegou em 250 membros, ele já não conhece todo mundo. Exato. E aí, ele, em vez de ser somente pastor, ele vai ter que ter uma equipe, ele vai ter que ter um outro pastor. Exato. E aí, além de ser pastor, ele passa a ser um manager, ele passa a ser um gerenciador. Ele vai dizer quais são as tarefas da equipe, vai ter que se profissionalizar. Chegou em 500 membros. Aí ele já vai ter que ter uma equipe pastoral, vai ter que ter uma equipe de som, vai ter que ter uma equipe para isso. Aí o trabalho dele já não é mais aquele trabalho no chão da fábrica, na Exato. casa das pessoas tomando café. Passou de 1000 membros, ele trabalha só com um grupo pequeno de auxiliares que vão distribuir tarefas, que vão fazer as coisas. Ele se limita a pregar e tudo mais. Cada vez que há uma mudança dessa, você perde gente. Eu vi isso aqui, posso falar aqui. A igreja que eu estou trabalhando aqui começou há 3 anos atrás. E ela começou com 50 pessoas. Quando eu vim aqui, há 2 anos atrás, ela já tinha pulado para mais de 100. E depois, a última vez que eu tive aqui, já estava passando dos 300. Hoje, ela já está chegando na casa dos 500, e já não passou. A cada vez que isso aí, esse número dobrou e tudo mais, saíram pessoas da igreja insatisfeitas. A complexidade de administrar isso é maior. É verdade. Saíram pessoas da igreja dizendo, eu não consigo mais falar com o pastor, ele não vem mais tomar café na minha casa. Ele não vai, não é porque não queira. Ele diz, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Não foi visitar porque você não disse, o pastor não tem condição de saber. E aí, muita gente, a cada crescimento, perdem-se alguns membros, chegam novos, mas perde-se alguns. Então, muitos pastores estão com medo de crescer, medo disso aí. Eles acham que melhor, que small is beautiful. Small is beautiful. Então, eles permanecem assim, ou tem, finalmente, né, já vou terminar esse ponto aqui, a razão de que não cresce porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, vou usar um termo humano, né, não está tendo a liberdade de agir poderosamente na pregação e na vida dos membros. Falta oração, falta quebrantamento, tem pecado oculto, falta disciplina, precisa colocar a vida dos membros em ordem, o pastor não ora, não é um homem que busca a palavra de Deus, e tudo isso acaba refletindo. Não cresce mesmo. Na questão do crescimento. Cresce. Muito bom. Augusto, me permita um assunto sensível. Fala. Essa semana foi a óbito o Papa Francisco, o líder maior da Igreja Romana. E há muitos ruídos nas mídias sociais, sobretudo na questão escatológica, alguns mais assodados, né? Agora vai o último Papa, o último vai ser o último mesmo, e tal, e tal, e tal. Qual é a sua leitura dessa questão da morte do Papa atual, Francisco, e qual é a sua visão do próximo que deve ser escolhido e que reverberação isso vai ter, não só no universo católico romano, mas no universo geral das nações, sobretudo no campo religioso? A Igreja Católica continua sendo uma influência muito grande no mundo. Ela continua sendo. Ela vem perdendo muita força, né? Vem perdendo muita força, membros, com o crescimento protestante no mundo todo, né? Ela vem, consequentemente, diminuindo. A Igreja Católica é muito forte nas redes sociais, você sabe disso. Eles têm uma presença muito marcante e atuante nas redes sociais.
vez em quando eu publico alguma coisa que mexe com os católicos, eles vão feito um enxame de abelhas lá no meu Twitter, ou lá no Instagram, para questionar, falar e tudo mais, né? Mas eu creio que esse Papa, esse último Papa, ele foi mais liberal do que a Igreja Católica queria, né? Eu acho que ele foi agenda. Ele era bem aberto para uma série de coisas, né? De vez em quando aparecia um escândalo e ele apoiando determinados movimentos e tudo mais. Eu tenho para mim que o próximo Papa ele vai ser mais conservador. Eu tenho a impressão, não é, que os cardeais não vão deixar que siga na mesma linha de Francisco, mas deve ser um Papa mais conservador. E eu acho que isso, sinceramente, eu acho que isso não vai trazer muita diferença ao que é que já está acontecendo. Ele é um líder, né, vai ser um líder importante, vai ser ouvido em muitas coisas. Eu creio que vai ser mais conservador, mas não vejo motivo para alarde da parte dos evangélicos, né? A Confissão de Fé de Westminster diz que o Papa é o anticristo. Algumas igrejas, aqui nos Estados Unidos, a maioria das igrejas presbiterianas já retiraram isso da Confissão de Fé, porque não creio que era isso não creio que isso expresse a verdade. Eu não creio que o Papa é o anticristo, eu creio que ele é uma expressão do anticristo. Isso eu creio, e eu estou dizendo isso com toda franqueza aqui, me desculpe aqui. Eu creio que ele é uma expressão do anticristo, mas não é o anticristo. Portanto, eu não creio que a morte dele, do Papa Francisco, e a eleição de um novo Papa, tenha escatologicamente qualquer significado em termos da vinda de Cristo, o final dos tempos, ou qualquer uma destas coisas. Porque além do Papa, tem muitos outros anticristos. Eu penso, por exemplo, nos falsos profetas que tem no meio evangélico, pastores da teologia da prosperidade, e que engana as igrejas, que engana os membros, se apropria das finanças dos membros, fazem esquemas financeiros de pirâmide, de ganhar dinheiro com uma série de outras coisas. Agora, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que veio de uma igreja dessas, perdeu mais de $200 mil em investimento, em esquemas que essas igrejas... Para mim, um pastor desse é tão anticristo quanto o Papa ou qualquer outra coisa. Então, não vejo como escatologicamente relevante, se você entende o que eu estou dizendo. Não vejo como escatologicamente relevante. Tem muito sensacionalismo, sempre teve. Perfeito. Vai ser eleito o novo Papa, acho que vai ser mais conservador, mas vai ficar por isso mesmo. Perfeito. A outra coisa também sensível, a semana passada eu estava num podcast do Inteligência Limitada, você já esteve lá também, e uma das perguntas que me foi feita é qual a minha visão sobre o chamado, entre aspas, Ministério Profético Mirim, que está muito assim badalado no Brasil, sem citar nomes, mas qual a sua visão sobre essa questão de pregadores, que se dizem profetas, aí ainda na fase de puberdade, da adolescência, qual a sua visão sobre isso? Eu creio que a palavra de Deus ela nos dá algumas qualificações e requerimentos, Hernandes, que são necessários para que uma pessoa seja um ministro do Evangelho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, tem alguns requerimentos na ordem familiar, de ordem relacional, de ordem de caráter, que precisam ser respeitados, né? A própria palavra presbítero, que é o ofício básico de onde vem o pastor e os ministros da palavra, significa ancião, ou uma pessoa de experiência. Inclusive lá em 1 Timóteo 3 está dizendo que não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, não pode ser uma pessoa imatura. Fala de outras coisas como prudente, sábio, boa reputação. Então eu acho que é uma banalização da palavra de Deus, do ministério pastoral, colocar crianças. Eu me lembro só da profecia de Isaías. Lá o profeta Isaías, Deus se queixando através do profeta, dizendo: mulheres e crianças estão à frente do meu povo, sem nenhum preconceito aqui contra as mulheres, né, mas a questão da autoridade apenas. Mulheres e crianças estão à frente do meu povo, Deus se queixando lá no livro do profeta Isaías. Então eu olho para isso aí e não
eu tenho dificuldade em crer que isso aí é alguma coisa que vem da parte de Deus, porque seria contradizer a própria palavra de Deus. Quando Saulo de Tarso se converteu, Deus teve que mandar ele para a Arábia, passar 3 anos Três lá, anos. amadurecendo o pensamento dele antes de. Então a Bíblia está cheia de cuidados com o verdadeiro profeta, com aquele que fala a palavra de Deus. O E de obreiro repente a aprovado gente vê. precisa manejar bem a palavra da verdade, né? Então, eu sou muito cético e crítico desse tipo de coisa. Eu não creio que isso aí é coisa de Deus, não. Me perdoem, mas eu não creio, não creio. Augusto, nós estamos vivendo uma agenda woke, uma agenda progressista no mundo todo. E parece-nos que essa onda está encurralando, de certa forma, a igreja, e corre-se o risco amanhã de se aprovar leis que sejam contrárias a princípios cristãos que a igreja evangélica protestante defende com clareza. E correndo o risco, inclusive, dessas igrejas caírem na ilegalidade por pregar aquilo que a lei agora proíbe. Nesse cenário de avanço da pauta da esquerda ou dessa questão progressista, qual a sua visão do o que está pela frente, o que virá, e se vier, como reagir a essa situação? Hernandes, é excelente, né? Excelente pergunta, né? Você pintou bem o quadro que nós temos diante de nós. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que nós estamos vivendo uma bolha dentro da história muito privilegiada. Veja só, durante os primeiros 400 anos, 350 anos da igreja cristã, ela estava na ilegalidade. O cristianismo era uma religião banida. Depois que ela foi oficializada e legalizada, ela se corrompeu. Mas surgiram, durante a Idade Média, grupos fiéis que queriam reforma, que queriam voltar para o. Dentro do espírito da época da Idade Média, né? Claro, tinha muito erro, muita coisa, mas havia o desejo, havia a consciência de que era preciso voltar. Foram perseguidos esses grupos, foram perseguidos, foram mortos. Quando teve a reforma protestante, também. Os Né? valdenses, por exemplo, os valdenses desde 1173. Isso aí. Eu não sabia nem a data, mas você tem uma memória top. Mas eu me lembrava dos valdenses, né, que passaram por isso aí também, e outros grupos que queriam fazer reforma e acabaram não dando absolutamente nada, foram perseguidos e mortos. Depois da reforma protestante, a mesma coisa aconteceu. Depois você vê o evangelho sendo substituído no norte da África pelo avanço do islamismo, e aí o cristianismo perseguido, o islamismo toma conta do que antes foram as terras bíblicas, e agora em alguns lugares é proibido a presença cristã. No Ocidente, por conta da reforma, nós experimentamos já há uns 300, 400 anos liberdade de consciência, de crença, de religião, de expressão, coisa que não é o normal da igreja cristã. Né? É por isso que eu disse, nós estamos vivendo uma bolha. O normal é a gente ser ilegal e perseguido. É isso que é o normal. A igreja martírica. É exatamente. Esse é o padrão. Aqui no Ocidente, Deus, por motivos que só Ele sabe, nos poupou disso. Depois da reforma protestante, né? Mas eu falei 400 anos, mas 500 anos, e Deus nos deu essa bolha. E essa bolha agora está se furando. Ela está acabando. Ela está acabando. E de que maneira? Não é através da guerra, mas através das guerras culturais, através de filosofias e ideologias que entraram na área de educação, arte, música, cultura, teologia, filosofia, e cada vez mais o cristianismo está sendo empurrado para fora da arena pública. A gente não tem mais espaço de fala em determinados assuntos, e a tendência, eu creio, é que isso vai prosseguir. E aí voltaremos para a normalidade, que é a igreja martírica. Sempre foi assim. Sereis testemunhas, então, a palavra testemunha exatamente sugere essa mártires. Ideia. O Augusto, muito obrigado pelo seu tempo.
em estar aqui conosco, batendo esse papo. Eu tenho certeza de que as suas palavras vão reverberar no coração de tanta gente. Eu sei que você tem um tempo tão enxuto aí para fazer tanta coisa, e dedicar esse tempo aqui para nós foi um privilégio, uma honra. Gostaria agora de você ter um tempo aí de fazer suas considerações finais, você trazer a palavra que está no seu coração, o que você gostaria de passar para todos nós. Teremos toda a atenção de ouvir o que Deus tem para nos dizer através de você nessas considerações finais. Tá certo, obrigado, Hernandes. Para mim, a alegria é minha, né? Nós sempre estivemos juntos e trabalhando juntos, e estar outra vez com você, para mim, é uma alegria muito grande. Obrigado. E eu diria para os queridos que nos ouvem, que estão ouvindo esse podcast, que eu acredito que a maior falta que faz hoje, e que é a raiz de muitos males, é exatamente da Escritura, da palavra de Deus, ensinada, pregada. Uma igreja que ensine a palavra de Deus. Siga nas redes sociais e na internet pastores que expõem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Alimente sua alma. Hernandes, uma vez eu recebi um tweet Sim. de uma senhora que disse assim: meus 2 pregadores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Você acredita num negócio desse? Olha a falta de discernimento, não é? Por quê? Porque não conhece a palavra, não conhece a doutrina, pensa que tudo é igual. Não é, não. Procure igreja bíblica, onde a palavra de Deus é ensinada, podcasts como esse, onde a palavra de Deus é claramente respeitada e seguida. É isso que está faltando, só a Escritura, somente a palavra. É isso que está faltando no meu evangelho. Minha palavra para você é essa daí. Procure uma igreja onde a Bíblia é de fato ensinada e pregada. Encoraje seu pastor a fazer isso, expor a palavra de Deus. E eu tenho certeza que à medida que a palavra for sendo ensinada e pregada, muitos desses males que a gente vê aí serão dispersos. Essa é a minha oração. Muito obrigado, Augusto. Deus abençoe muito sua vida. Você é muito amado, um homem muito precioso, muito querido no Brasil e no mundo, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você.
na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Este é um dos textos mais importantes da Bíblia, acerca de uma das verdades mais importantes da Bíblia. E eu peço a sua atenção para a leitura desta passagem, após o que mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. Pedro está escrevendo à igreja, aos irmãos, e diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer um mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Amém. A segunda vinda de Cristo e as suas implicações.
É verdade incontestável que Jesus voltará. E Ele voltará pessoalmente. E Ele voltará visivelmente. E Ele voltará audivelmente. E Ele voltará repentinamente. Ele voltará inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Os sinais desta vinda são notórios e eloquentes. Foi Ele quem nos preveniu. Engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, a pregação do Evangelho a todas as nações, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. E Jesus alertou que quando essas coisas estivessem acontecendo, deveríamos nos acautelar, porque estaria muito breve a sua volta. Nesta epístola, depois de no capítulo 1, versículo 16, tratar da matéria da segunda vinda de Cristo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Depois de combater com firmeza pétrea os falsos mestres no capítulo 2, agora o apóstolo Pedro não volta às baterias contra os falsos mestres, ele volta a sua atenção e carrega as tintas para se dirigir aos crentes como amados. Se vocês prestaram atenção na leitura, por várias vezes Pedro se dirige aos seus destinatários como amados, 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 para consolá-los e para tratar com eles desta magna verdade, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E prestem atenção que Pedro adota uma coisa que nós todos deveríamos estar atentos, que é a importância da repetição. Não fique triste com o seu pastor se ele repetir um sermão. Essa prática foi usada por Paulo, essa prática foi usada por Pedro. Vejam vocês no verso 1, quando ele diz: esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está dizendo o seguinte: vocês já sabem, mas eu estou lembrando de novo vocês. É assim no ensino secular. Não é assim? Você repete, e repete, e repete as mesmas verdades. Então não espere coisas inéditas no domingo, durante a semana, na sua igreja, não. Espere, talvez, ouvir as mesmas verdades, talvez com ênfases diferentes, com abordagens distintas, mas as mesmas verdades. E aí, ele começa este assunto retratando para nós que a segunda vinda de Cristo não é uma doutrina que ele, Pedro, está inventando, ou que os apóstolos criaram. Não. O que ele está dizendo é que a segunda vinda de Cristo é tratada dentro da centralidade e unidade das Escrituras. Vejamos. Observe comigo. Quando ele diz assim, no versículo de número 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo? Que a segunda vinda de Cristo foi pregada pelos profetas,
A segunda vinda de Cristo foi anunciada pelo próprio Salvador, Jesus Cristo, e a segunda vinda de Cristo tem sido ensinada pelos apóstolos, ou seja, não há um conflito entre Antigo e Novo Testamento, há sim uma harmonização. É a mesma verdade, não é uma novidade. A Bíblia tem unidade. É triste quando você vê alguns espertalhões do topo da sua falsa sapiência, querendo colocar o Antigo Testamento contra o Novo e o Novo contra o Antigo, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Não há esse conflito, não há esse bater de cabeças. A palavra de Deus é una. É bem verdade que a revelação é progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Mas o exemplo clássico é que esta doutrina bendita e gloriosa da parousia, da consumação dos séculos, da segunda vinda de Cristo, foi pregada pelos profetas, foi também anunciada pelo Senhor Jesus Cristo e agora é proclamada pelos apóstolos numa plena harmonia. E por que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro está prevenindo os crentes acerca do perigo da influência dos falsos mestres, que se aproveitam disso, para tentar encontrar uma brecha para jogar profetas contra apóstolos, apóstolos contra os profetas, e o ensino de Jesus contra os profetas e os apóstolos, e ele está dizendo, cuidado com esses falsos mestres, e ele vai abordar isso agora, veja você, a partir dos versos 3 a 5. Então ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escarnos, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra. Então destaca aqui 4 coisas. Primeiramente, o tempo em que esses falsos mestres vão surgir. Versículo 3 diz, nos últimos dias. E o que são últimos dias? O que significa últimos dias? Os futuristas, aqueles que adotam a perspectiva futurista da interpretação, acham que últimos dias são só naqueles dias lá do finalzinho do funil da história. Mas esses termos últimos dias é um termo técnico do Novo Testamento que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Desde a primeira à segunda vinda de Cristo, os falsos mestres estão aí, perturbando a igreja. É bem verdade que à medida que o tempo avança, eles vão ainda se multiplicando. Segundo, qual é o estilo de vida desses falsos mestres? Está escrito, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Preste atenção nisso aqui. Se a teologia é ruim, a vida não pode ser santa. Se a doutrina está errada, a ética vai estar torta. Não tem como, meus irmãos, um falso mestre viver em santidade ou ensinar santidade. Sabem por quê? Porque a ética é filha da teologia, a teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele é. Terceiro, vamos ver qual é o ensino desses falsos mestres. O verso 4, o ensino está aí, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O que eles estão questionando? Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Que bobagem vocês acreditarem nisso? Qual é o argumento deles? Desde que os pais dormiram, nunca mudou nada. Talvez eles estão dizendo assim, os profetas falaram que ele ia voltar, ele falou que ia voltar, os apóstolos estão dizendo que ele vai voltar, e cadê que ele não voltou até hoje? E tem gente até hoje usando o mesmo argumento. Nunca nada mudou. Os nossos avós falaram que ele ia voltar, os nossos pais falaram que ele ia voltar, nós estamos falando que ele vai voltar, e por que ele não chegou até agora? É o argumento deles. E qual é o problema desses falsos mestres?
Versículo 5 diz assim: porque deliberadamente esquecem. Notem que o problema dos falsos mestres não é problema de memória, não é esquecimento por causa de falta de memória, é esquecimento deliberado por causa de falta de ética. Eles são seletivos no seu esquecimento. Por quê? Porque preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando uma pessoa ensina uma doutrina falsa, é porque ele, via de regra, não quer corrigir sua conduta. E porque ele não quer corrigir sua conduta, ele cria uma teologia para justificar sua falsa conduta. Em vez dele se arrepender e adequar sua vida à verdade, ele então muda a verdade, ele distorce a verdade, ele cria uma teologia para justificar o seu comportamento torto. E qual é o argumento de Pedro para refutar essa gente? Ele está dizendo: não é verdade que desde o começo é assim, não, que nada mudou, não. Primeiro argumento: Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Segundo, vejam vocês aí, versículo 6, pela mesma palavra que Deus criou o universo, pela mesma palavra, Ele trouxe um juízo à terra, afogando o mundo daquele tempo em água, o dilúvio. Terceiro argumento: pela mesma palavra que Deus criou o universo, e pela mesma palavra que Ele trouxe o dilúvio ao mundo exercendo o seu juízo, por essa mesma palavra, diz o versículo 7, Ele vai entesourar este mundo para o fogo, dia do juízo e destruição dos homens maus. Então, eles estavam tentando desacreditar a palavra, e Pedro está trazendo um fortalecimento da palavra. Pela palavra Deus criou, pela palavra Deus trouxe juízo, e pela palavra Deus consumará a história, e pela palavra este mundo e as obras que existem na terra serão atingidas pelo fogo no exercício do juízo de Deus. Agora notem comigo, talvez aí Pedro agora vai trazer um outro raciocínio do argumento dele. Porque o questionamento dos falsos mestres é essa. No versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Imagine que haja alguma pessoa dentro da igreja, agora não é falso mestre não, agora é um crente sincero, questionando por que ele não veio ainda. Vamos ver a resposta, o argumento de Pedro, por que da demora da segunda vinda? Primeiramente, porque o tempo na perspectiva de Deus não é o nosso tempo. Olha o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós entendemos tempo da seguinte maneira: cronos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Deus não conta o tempo assim porque Deus é eterno. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro e nós não vemos o futuro. Como Deus é eterno, Ele vê o futuro no seu eterno agora. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele vê tudo no seu eterno agora. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido, porque Ele está lá no futuro, como Ele está lá no passado, como Ele está aqui no presente. Então, para Deus, um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não tem esse problema que nós temos de presente, passado e futuro. Segundo argumento, qual o propósito da demora? Olha o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Agora ele está se dirigindo: alguns a julgam demorada. Talvez até dentro da igreja alguém esteja pensando do mesmo jeito. Alguns a julgam demorada, a promessa da segunda vinda. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que parece demorada na perspectiva humana? Não, na perspectiva divina. É porque Deus está dando mais uma oportunidade para que o pecador se arrependa.
Porque diz a Bíblia, lá no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Terceiro, o fato de Deus estar dando mais uma oportunidade não pode ser usada para relaxamento moral. Bom, já que ele é longânime, vai demorar um pouco mais para que todos se arrependam, deixa eu aproveitar e viver do jeito que eu quiser viver. Aí o versículo 10 diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Essa imagem foi usada por Pedro, foi usada por Paulo e foi usada por Jesus. E o que ela significa? Que a volta de Jesus será o quê? Inesperada. Não vai ser um dia óbvio. Vai pegar a gente de surpresa. E na hora final não tem jeito de se preparar. E por isso Jesus contou a parábola das 10 virgens. Não adianta ser membro de igreja, não adianta ser batizado, não adianta parecer crente, não adianta ter cacuete crente, não adianta ter jeito de crente, não adianta vestir como crente, não adianta falar como crente, não adianta ter indumentária de crente. Se você não tiver azeite na sua lâmpada, não vai funcionar. Vai chegar de surpresa. E agora, qual vai ser o efeito disso? Preste atenção aqui. Você leia o verso 10 comigo, em voz alta, por gentileza, vamos juntos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu não sei quanto a você, mas quando eu imagino essa cena aqui, é uma cena que não tem como o cineasta mais criativo colocar numa tela. Nós estamos falando de um incêndio global, de cima e de baixo. Os céus incendiados começam a derreter, abrasados. A terra e mais, as obras que nela existem serão atingidas. Prédios, monumentos, casas, edifícios, palácios. Tudo que o homem pôs a mão e enfeitou e embelezou. Obras bilionárias. Porque nós temos prédios em São Paulo que vale mais de 1 bilhão. Sabia disso? Tudo isso vira pó, cinza. Nenhum autor das Escrituras relata esse fato com cores tão fortes, carregando tantas tintas para mostrar como será esse dia. Na linguagem de Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12, a cena é tão dramática que os poderosos deste mundo vão ficar desesperados e eles vão procurar uma caverna para se esconderem, mas eles não estão com medo de morrer, não, eles estão com medo da ira de Deus, daquele grande dia do juízo. E o profeta Amós diz que vai ser dia de trevas e não de luz para os ímpios, mas para os salvos um dia de regozijo, de gozo inefável, de vitória completa e absoluta. Bendito seja o Senhor. Bom, Jesus voltará. E a pergunta é: quais são as consequências? Quais são as implicações? Quais são as implicações? Então vamos ver. Versículo 11. Nós precisamos estar preparados. Leia o 11 comigo, por gentileza. Vamos lá? Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que a Bíblia diz, e é maravilhoso, tem muita gente que diz assim: pastor, eu não gosto da doutrina não, porque doutrina é um negócio muito seco, muito árido, né? Eu gosto de falar de amor, eu gosto de comunhão. Irmãos, é a mesma coisa, pensa comigo aqui, eu quero construir uma casa, mas eu não quero lançar fundamento não, isso é perda de tempo. Vamos começar com as paredes uma vez, vamos botar o telhado.
Só um louco faria isso, não é verdade? Ou seja, você e eu precisamos de estudar as doutrinas, porque as doutrinas são os pilares, são o fundamento. O que ele está dizendo é o seguinte: você crê que Jesus vai voltar? Você crê que isso aqui é verdade? Você crê que isso aqui é uma realidade? Agora, que implicação tem isso na sua vida? Ele está dizendo o seguinte: visto que todas as coisas hão de ser assim, desfeitas, isso implica numa coisa, isso desemboca numa atitude. E qual é a atitude? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Paulo diz lá em Tito um problema muito sério que ele chama de ateísmo prático. É o que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Existe o escatologista herege, é o que crê que Jesus vai voltar, mas vive como se ele não fosse voltar. Segundo lugar, precisamos aguardar a segunda vinda com exultante expectativa. Olha comigo o versículo 12, leia o 12 de novo. De novo não, vamos ler juntos agora. Versículo 12, vamos lá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Duas coisas aí que é muito importante: esperando, e segundo, apressando. Então, vejamos aqui, qual é a postura de um crente com respeito à segunda vinda de Cristo? Qual é a primeira? Esperar. Então deixa eu fazer uma perguntinha: você espera mesmo se Jesus voltar? Você crê que Ele vai voltar? Você acredita nisso? Você está aguardando isso? Você anseia por isso? Tem que esperar. Tem gente que nem espera, e até nem gostaria que ele voltasse, porque está tão acomodado, gostando tanto daqui, que ele não quer que Jesus volte. Mas ele diz que não basta você esperar. Ele usa uma outra expressão: esperando com o que na ponta dos pés, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ele diz apressando. E como é que você pode apressar? Quando a Bíblia diz que só o Deus Pai tem essa agenda na mão. É porque a segunda vinda de Cristo, do ponto de vista humano, tem uma agenda a cumprir. Tem fatos a cumprir. E dentro das agendas que precisam cumprir, tem uma que está na mão da igreja. E qual é a agenda que está na mão da igreja? A pregação do Evangelho Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como é que a igreja pode apressar a segunda vinda de Cristo? É cumprindo essa agenda. O pastor Ivarra deu um spoilerzinho no começo, mas eu não tenho dúvidas de que Deus trouxe na nossa geração, e é na nossa geração mesmo, literalmente. Eu me lembro que quando eu fiz seminário, nos idos de 78, 81, eu tinha uma maquininha de escrever Letera 32, e eu era o cara porque tinha uma Letera 32. Eu já era pastor em Vitória, quando eu vi o primeiro computador, e era uma mesa inteira. A primeira impressora que eu vi, meus irmãos, era um catatal desse tamanho. O primeiro computador que eu comprei, o meu laptop tinha 2 gigas e era um espetáculo. E eu fiz minha tese, tudo com 2 gigas. Até que ele travou, não tinha mais conserto. Primeiro telefone celular que você e eu usamos era um tijolo, dava quase dor na coluna para o cara usar. E hoje nós somos geração que guardamos os nossos documentos nas nuvens. Como diz alguém, eu não sei onde é essa nuvem. Que privilégio você e eu temos de levar esta palavra, e esta palavra ganhar asas e chegar aos rincões da terra.
Por onde eu passo, eu encorajo os pastores a usar as mídias sociais. Encorajo as igrejas a usar as mídias sociais. Porque hoje é quase um crime você pregar hoje apenas entre quatro paredes, se você tem janelas abertas para o mundo inteiro, para apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, versículo 13, nós precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação. Leia o 13 comigo, porque notem, algumas pessoas dizem assim: pastor, mas se essa coisa que está prometida no verso 12 aí, olha aí, os céus incendiados, desfeitos, elementos abrasados e derretendo, é uma cena de terror. Eu não quero participar disso não. Eu vou estar com muito medo, vou estar desesperado. Olha a realidade dos crentes, versículo 13, porque notem que tem uma conjunção adversativa no verso 13. Então vamos ler o 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então Deus não vai destruir o que está aqui não, Deus vai renovar o que está aqui. Aqui a natureza está gemendo, aguardando o dia da sua redenção. E quando Jesus voltar, não é só a igreja que vai ser glorificada não, o próprio cosmos vai ser restaurado da presença do pecado, redimida desse cativeiro do pecado, e então vai ter novos céus e nova terra. Louvado seja o Senhor. Então, para terminar, Pedro vai agora, como um pastor que foi, e como um pregador que foi, ele vai fazer as últimas aplicações do seu sermão, nos versos 14 a 18. E a primeira aplicação que ele faz, e exortação que ele faz, está no versículo 14. Leia comigo o 14, por favor. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, repreensíveis. Então para de brigar, para de fazer confusão, para de ser cri-cri, para de criar contenda, para que quando Jesus voltar te ache em paz. Segundo, para de viver uma vida torta, para que ele encontre você sem mácula. E não viva uma vida na corda bamba não, para que ele encontre você irrepreensível. Então, doutrina tem implicação, desemboca na conduta. Segunda exortação dele, você precisa aceitar a verdade da palavra de Deus. Versículos 15 e 16 são preciosíssimos, eu chamo a sua atenção para a leitura. Todos comigo, por favor, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Algumas coisinhas básicas aqui. Primeiro, Pedro está assim cheio de mel nessa carta, né? Nesse texto. Até Paulo, assim, chama de meu amado Paulo, meus amados irmãos. Ele está assim naquele dia pastoral, assim, cheio do óleo, cheio da graça, cheio de doçura. A segunda coisa que ele menciona aí, que é digno de nota, é que as cartas de Paulo, já quando Pedro escreve, já estavam sendo recebidas pelas igrejas como cartas canônicas, que já faziam parte das escrituras. Terceira coisa digna de nota, é que Pedro reconhece que Paulo recebeu de Deus uma dose especial de sabedoria. Porque ele escrevia coisas difíceis de entender. Agora isso tira a gente de uma enrascada, né?
Porque se você lê alguma coisa de Paulo, eu não estou entendendo, não estou entendendo. O nosso irmão Pedro também não estava entendendo, não. Porque se você lê Romanos 11, eu entendi direitinho, tudinho, perfeito, fácil. Com 2 e 2 são 4. Parabéns. Você é melhor que Pedro. Ele admite, humildemente, que o Paulo estava no andar de cima, na prateleira de cima. O que ele está querendo nos ensinar aqui, meus amados irmãos, é que nós temos que ter cuidado para não sermos como aqueles que são ignorantes, instáveis, que deturpam a palavra de Deus, as Escrituras. E a única maneira de você não cair nessa esparrela dos falsos mestres, dos falsos hermeneutas, dos falsos exegetas, daqueles que querem ensinar a palavra de Deus e não estão calcados na verdade, é você ter filtro, crivo, conhecimento. Porque notem comigo que hoje o povo não está lendo Bíblia, irmãos. Olha, nós acabamos de elogiar as mídias sociais, mas embora eu tenha a Bíblia no meu smartphone, eu tenha a Bíblia com as línguas originais do meu smartphone, mas tem hora que o papel ajuda, não fala a verdade? Acho que até como um símbolo, né? O pastor Ival costuma brincar que a Bíblia é espada, a Bíblia no celular é canivete. Até para segurar a Bíblia mesmo. Eu não sei quanto você, eu quando pego a minha Bíblia, eu ando com orgulho, de peito estufado. Tem uma Bíblia. Não tento ficar com vergonha dela, não tento ficar acanhado porque eu estou com a Bíblia na mão, não. Tem que estudar, tem que ler. Eu falava com o pastor igual agora há pouco, fui pregar lá em Belém, pastor Samuel Câmara, e ele dá muita ênfase à escola bíblica dominical, e agora ele está encorajando os crentes a escrever a Bíblia. Escrever a Bíblia toda. E quando o cara escreve a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ele chega na igreja e ganha um diploma, bonitão. É isso mesmo. Você sabia que a igreja valdense memorizou a Bíblia toda? E memorizou a Bíblia toda porque as cópias da Bíblia eram caríssimas. E a igreja começou a queimar as cópias das Bíblias que eles tinham. A única maneira de eles preservarem a Bíblia era guardar tudo na memória. E eu temo às vezes que se você fizer um concurso na igreja assim, de supetão, domingo, meus irmãos, vão trazer 20 irmãos na igreja aqui à frente, que vão citar de cor 20 versículos da Bíblia. Eu não sei se a gente não vai passar constrangimento. Até os mais antigos de igreja. Se você não conhecer, você vai acabar caindo nas mãos dos espertalhões. Então, terceiro conselho dele, versículo 17. Leia o 17 comigo, por favor. Vamos juntos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não está falando de cair da fé não, tá, gente? Ele está falando de cair da fé, de perder salvação, de você estar salvo agora e ir para o inferno depois, não. Não é isso que ele está falando. Descair de quê? Da firmeza. O que é descair da firmeza? É um crente assim, meio mole. Só o vento bate para cá, ele vai para lá, sopra para lá, vai para cá. Às vezes até na liderança da igreja, irmãos, eu vejo isso. Às vezes o cara vai para um congresso, aí ele escuta uma novidade, gente, nós vamos ter que botar a nossa igreja toda nessa direção. Aí ele vai para um outro congresso, escuta uma outra coisa, não, irmão, não era lá não, agora estou todo mundo para agora, para essa direção. Aí vai para um terceiro congresso, não, meus irmãos, não era nem lá nem cá, agora nós vamos para essa direção. E nenhum líder está entendendo direito, nenhum líder está seguro direito. Imagine os crentes. Tem crente que está inseguro, sem certeza, sem convicção, caindo da sua firmeza.
Fica firme, meu irmão. Firme. Paulo escreveu para Timóteo e disse o seguinte: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece. Se gente está mudando para lá, gente está mudando para cá, um está escutando esse, outro está escutando aquele, outro está escutando aquele outro. Permanece, meu filho, permanece, permanece, permanece. Último lugar, última exortação prática, versículo 18. É preciso crescer no conhecimento e na graça. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha o equilíbrio: crescer no conhecimento e na graça. Crescer na graça, no conhecimento. Tem muita gente que só quer conhecer na graça, como se fosse uma relação mística com Jesus. Ele é muito místico, mas não quer ler Bíblia. Por outro lado, tem outros que só querem conhecer, só conhecimento. A cabeça fica desse tamanho, corpo mirrado. Então as coisas caminham juntas: conhecimento e graça, graça e conhecimento. Crescei, tanto num quanto no outro. E eu não posso terminar esse assunto, porque termina o assunto e termina a epístola, senão com a doxologia. A Ele, a Jesus, a glória, tanto agora como no dia eterno. Você crê mesmo que Jesus vai voltar? Crê? Aleluia. Isso implica que nós devemos estar preparados, aguardando e apressando o dia do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém.